Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia, psicóloga da UF, e eu queria começar esse vídeo trazendo uma reflexão. Você já parou para pensar como a forma que nos comunicamos afeta uma outra pessoa? E é pensando nisso que nesse vídeo eu vou falar de um tema muito importante, que é a comunicação não violenta, a CNV. E antes de começar propriamente a explicação, eu gostaria de ler um poema que foi publicado no livro do Marshall Rosenberg, que é o psicólogo que fala sobre a comunicação não violenta. E esse poema foi escrito por Ruth B. Meyer. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Eu achei esse poema muito lindo, ele me tocou muito e ele resume um pouco do que é a comunicação não violenta. Bom, e o que é a comunicação não violenta? Ela traz a ideia de que precisamos ouvir e falar por meio da compaixão, de forma empática. E o autor afirma que muitas vezes, quando somos julgados ou criticados, nós respondemos de forma automática por meio de uma defesa, ou a gente recua, ou por meio do ataque, quando a gente começa a atacar uma outra pessoa. E a comunicação não violenta, ela ajuda ao passo que diminui essa nossa reação automática. Sei que talvez você pode estar pensando: ah, Letícia, mas a outra pessoa que me trata mal, a outra pessoa é grossa comigo, eu não preciso mudar, quem tem que mudar é ela. Aí entra a questão de que muitas vezes quando a gente se pega essa frase, o outro precisa mudar, eu não preciso mudar, a gente não reconhece que a gente também precisa mudar, A gente também precisa buscar uma comunicação melhor com o outro. E Mahatma Gandhi tem uma frase de que nós precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Então, a partir do momento em que você se posicionar nesse lugar de tentar ter uma comunicação não violenta, talvez as outras pessoas comecem a enxergar isso e também possam querer buscar essa forma de comunicação. É importante que a gente pense nas nossas necessidades e nas necessidades do outro, para que possamos ouvir sem achar que estamos sendo atacados e falar sem atacar, sem julgar a outra pessoa. Bom, e como que eu faço para falar de uma forma não violenta, para ter uma comunicação não violenta? O autor postula 4 componentes base para esse tipo de comunicação. O primeiro é a observação. É você observar o que está acontecendo na situação, o que o outro está falando para você, e sem julgamento, sem pensar se é certo, se é errado, tentar ver o que agrega na sua vida e o que não agrega. Então esse é o primeiro passo, a observação. O segundo passo é você tentar entender quais os sentimentos que aquela situação te trouxe. Então, eu senti medo, eu senti alegria, eu fiquei assustado, eu fiquei triste, como eu me senti? O terceiro passo é você tentar entender qual é a necessidade por trás daquele seu sentimento. E o quarto passo é o pedido. O que eu de fato quero daquela pessoa? Então, por exemplo, eu chego para uma pessoa e falo: olha, ultimamente eu tenho percebido que você tem gritado muito comigo, você tem sido muito grosso comigo, e isso me deixa mal.
isso me deixa para baixo, isso faz com que eu me sinta diminuída. Eu acho que no relacionamento, ele precisa ser respaldado no respeito, a gente precisa conversar de uma forma mais calma. Então, o que você acha da gente tentar? O que você acha da gente, ao invés de gritar um com o outro, tentar falar de forma mais calma? Nesse exemplo, eu segui a ordem do que eu expliquei, né? Teve a observação da situação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Mas não necessariamente precisa ser nessa ordem, né? Então, por exemplo, eu posso começar assim: Fulano, será que você poderia fazer o almoço hoje? Eu não dormi muito bem à noite, estou me sentindo bem cansada, com dor de cabeça. Eu poderia aproveitar esse tempo da preparação do almoço para descansar um pouco mais. Então, foi um outro exemplo em que eu troquei a ordem, né? Eu fiz o pedido primeiro, mas eu fui de forma clara e honesta, passei informação. Bom, essas 4 informações, elas são passadas de forma clara e compassiva. E é necessário que a gente também exercite o nosso ouvido para escutar da mesma forma. Muitas vezes o outro não tem acesso ao que eu estou falando aqui, né, dessa comunicação não violenta, então a gente precisa exercitar o nosso ouvido para entender o que o outro está querendo dizer, muitas vezes não dizendo, né? E esse foi apenas um recorte sobre esse tema que é bem amplo, tem muito mais informação para nos trazer. Se você gostou desse tema, se você gostaria que eu falasse mais sobre ele, você pode falar por meio do direct ou WhatsApp do setor, no Facebook, enfim. Se você tiver alguma sugestão de tema, também pode falar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo post.